Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim, se não estiver vai ficar, para a glória de Deus. Segundo a profecia bíblica, a tribulação durará 7 anos, período conhecido como a última das 70 semanas proféticas de Daniel, dividindo em duas partes de 3 anos e meio cada uma. A primeira etapa de 3 anos e meio é chamada na Bíblia de tribulação e abrange os capítulos 6 e 9 do Apocalipse. A segunda etapa é denominado ao texto bíblico de grande tribulação e terá a mesma duração que a primeira, 3 anos e meio. Esta será a pior, mais terrível época da história da humanidade. Depois dela, outra não será testemunhada por os olhos humanos. No fim dos tempos, a contagem regressiva dos últimos dias começará após todos os salvos serem arrebatados pelo Senhor. Esse período indica o começo do período tribulacional. Quando a primeira etapa da tribulação tiver início, as pessoas estarão assustadas com os últimos acontecimentos, especialmente com o desaparecimento de milhões de indivíduos em todo o mundo. A ausência de familiares, amigos e conhecidos impactará desmesuradamente os que não tiverem sido arrebatados. Deus manifestará sua justiça, juízo, julgamento e ira sobre toda a terra através dos selos, das trombetas e das taças. Serão 21 juízos imediatos, alguns simultâneos, especialmente na segunda etapa, na grande tribulação. Todos os termos utilizados na Escritura para fazer referência à grande tribulação indicam essencialmente ira, punição, condenação, castigo, julgamento e juízo divinos. No panorama profético, o dia do Senhor especialmente focaliza os piores sofrimentos que ocorrerá durante a grande tribulação. É sábio que o diabo, o anticristo e o falso profeta constituem a trindade satânica, mas o que acontecerá no céu e na terra durante a grande tribulação? Que papel cada um dos protagonistas mencionados no texto bíblico exercerá nesse período? De maneira, os fatos previstos para acontecer no tempo do fim influenciarão a vida de cada ser humano? O diabo será um dos mais ativos personagens nesse período que antecederá a sua derrocada final, bem como a de seu império maligno. Ele fará de tudo, investirá tudo, mobilizará, convocará e manipulará, tentará todas as pessoas e utilizará todos os meios possíveis para arrastar milhões de seres humanos ao destino final que lhe está reservado. O lago de fogo ardente, o inferno, lugar real e literal de tormento eterno. De onde ele virá? Que será sua nacionalidade? Ele já está entre nós? Quanto tempo durará o domínio universal? Expressão o homem do pecado é uma das figuras atribuída ao anticristo. Ele fará tudo que estiver ao seu alcance para aborrecer e ofender a Deus, que é o pleno em santidade. Como homem do pecado, o anticristo, consciente e voluntariamente, entregar-se-á a tudo que é errado, nocivo e imundo, cumprindo seu papel no cenário profético mundial, no aspecto espiritual religioso, a oposição total que o anticristo fará ao Senhor Jesus Cristo. No dia em que o apóstolo João viveu, os cristãos ouviram falar sobre a vinda do anticristo. Comenta-se nos meios teológicos que o anticristo poderá surgir no panorama mundial com um indivíduo muito importante no conflito do Oriente Médio entre árabes e judeus. Tal opinião tem como base a profecia que declara que ele será um governante universal. Como poderoso negociador e articulador, o anticristo se envolverá profundamente nas instituições e organizações políticas. O falso profeta será outro personagem importante durante a grande tribulação, como assessor direto do anticristo. Suas atividades estarão subordinadas e diretamente ao enganador, ao ímpio e ao opressor.
Ele é identificado na Bíblia como outra besta. Ele contrariará o maior e mais terrível sistema da apostasia religiosa de todos os tempos e promoverá o pior de todas as apostasias morais jamais existentes na história da humanidade. O falso profeta não buscará glória para si mesmo. Ele não será foco, nem será alvo de culto ou adoração. Sua missão consistirá em dirigir toda a atenção do mundo para o anticristo possuído pelo poder de Satanás, e outras bestas realizará falsos milagres e falsos sinais, em provações incríveis, levantando milhões de pessoas ao engano. Ele conduzirá as nações, o povo, a família, cada pessoa individualmente à adoração do anticristo. Os judeus terão destaque entre os habitantes da terra no período tribulacional. Um dos principais motivos está relacionado ao fato de um acontecimento mais relevante deste período transcorrer em Israel, no Oriente Médio. De acordo com profecias, o povo judeu nesse tempo será purificado pelo Senhor, a fim de preparar-se para sua restauração espiritual, política, social e geográfica. Esse tempo de dores para os filhos de Abraão é referenciado na Bíblia como a angústia de Jacó. Nações gentias de todas as partes do mundo vivenciarão os horrores da grande tribulação. As pessoas que rejeitaram a Cristo e os ímpios serão salvos do juízo divino e serão castigados por toda a maldade. O povo que perseguirão o povo de Deus serão severamente punidos. A grande tribulação será um período de sofrimento inagualável. As aflições desse tempo jamais foram vividas pelos homens em todas as suas histórias. A grande tribulação serve a algum propósito, dentre os quais se destacam: fazer com que Israel reconheça o Messias verdadeiro, Jesus Cristo, o Senhor. Julgar as nações gentias pela tentativa de examinar a nação de Israel por seu abuso infames. Permitir que o incrédulo experimente pessoalmente a tristeza e o sofrimento perpetrados pelo império maligno administrado por Satanás, o anticristo e o falso profeta. Derramamento de ira de Deus sobre todos os que rejeitaram o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Temos que ouvir a voz de Deus, saber que tudo isso vai acontecer, meu santo Deus. Essa palavra ela se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar o que habitam na terra. Glória a Deus, aleluia, oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada vida, cada pessoa, Senhor, vai renovando, restaurando, fortalecendo a mente, o coração, Senhor, que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, entender que só o Senhor é Deus, meu Pai, que venham buscar o Senhor, meu Pai, para a vida delas, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o que vai acontecer nesse mundo é terrível, Senhor. Oh, Pai, que essas pessoas venham te conhecer, meu Pai, ouvir a Tua palavra, ler a Bíblia e te querer, meu Pai, ter um encontro contigo. Pai, é o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.